Ontem o prefeito de Ubajara decretou a reabertura gradual da economia de Ubajara. É algo que nós estávamos esperando há muito tempo e foi através de uma live. E mais uma vez eles estavam fundamentados nos números de pessoas procurando o hospital por causa da doença, do Covid-19, que estão diminuindo a quantidade de pessoas hospitalizadas e também em função da liberação dos hospitais de Fortaleza, que também estão em taxas mínimas e decrescentes, né, possibilitando o envio de uma pessoa adoentada aqui de Ubajara para lá. Então ele fez várias recomendações que já estão nos protocolos do governo do estado do Ceará com relação aos cuidados que os comerciários devem ter com relação à doença, espaçamento, utilização de barreiras sanitárias, uso de EPIs, higienização das mãos, disponibilidades de ponto de lavagem de mãos e de álcool gel. E, enfim, todas essas orientações que nós já estamos falando aqui já há um bom tempo. Provavelmente eles vão visitar o comércio hoje, dando essas orientações. Há um esforço também aqui da comunidade de empresários, juntamente com o CDL e iniciativa da população com relação a um documento de comprometimento dos empresários com relação a essas medidas, né, que é em relação às medidas do protocolo, e que finalmente essa semana nós vamos poder trabalhar isso de certa forma. É claro que em função da pandemia, se a coisa voltar a ficar crítica, o prefeito falou que vai ser forçado novamente a fechar. Então eu acho isso muito difícil, né, uma vez que nós estamos cada vez mais aprendendo a conviver com essa doença. Então eu estou aqui trazendo alguns aspectos positivos com relação essa reabertura gradual da economia aqui na cidade de Ubajara. É claro que a gente pode fazer uma análise global do mundo, do que está acontecendo no mundo inteiro, que de certa forma é isso que está acontecendo, mas sobretudo do que está acontecendo, do que vai acontecer aqui em Ubajara. Então eu tenho aqui 4 pontos que eu vou tratar com vocês. O primeiro ponto é com relação a esse novo despertar da economia. E por causa da quarentena, as pessoas ficaram muito em casa, e ficaram em casa num período em que a humanidade nunca teve tanto acesso à informação por causa do 4G, do 5G e da internet. Então as pessoas se informaram bastante. E do ponto de vista de economia, quem teve que trabalhar à distância, remotamente, desenvolveu muito essa habilidade de fazer lives, de fazer reuniões e de buscar contato com as pessoas de uma forma muito mais pragmática e muito mais eficiente. Mas principalmente as pessoas que trabalharam com delivery, elas tiveram que entender como se comunicar de uma forma mais eficiente com o seu colaborador ou com o seu cliente e como entregar o seu produto ou o seu serviço à distância. E aí teve toda uma imersão forçada a ferramentas de marketing, ferramentas de e-commerce, utilização de cartão, né, pagamento através do cartão. Então isso houve uma evolução. E quando você passa para essa parte do marketing, né, quando você olha, vamos supor, a sua lojinha, que ela funcionava de uma forma sem muita qualidade, sem muita excelência, e no momento que você precisa continuar vendendo e você quer oferecer seus produtos através do mundo digital, no mundo digital você trabalha a questão do belo, de uma foto bacana, de uma logo legal, de um texto bem escrito, né, de gravar uma comunicação com uma roupa mais arrumada. E tudo isso houve uma evolução, né, dos nossos negócios para um negócio de um ponto de vista mais organizado, de mais estética. No momento que nós estamos voltando às atividades físicas presenciais, nós podemos também trazer essa questão da estética, da organização, do que foi colocado na rede social para dentro dos nossos negócios. Porque uma coisa é você falar que você tem, outra coisa é você mostrar. E essa questão desses 90 dias de quarentena, né? A economia aqui de Ubajara, né, de acordo com o decreto do governador, que foi 19 de março, nós já passamos de 90 dias de fechado. É claro que os serviços essenciais funcionaram, né, mas a economia como um todo parou, né? Então, e o que é interessante com relação a esse parar da economia é que eu, por exemplo, que trabalho com consultorias para empresas, né, de pequenas, médias e grandes empresas, e vejo essas empresas lá fora também, em países mais desenvolvidos,
Eu sempre via o comércio aqui da região de uma forma muito primitiva, muito engateando, as pessoas sem muita exigência com relação à qualidade, com relação à excelência. Você chegava em um balcão de uma loja e você via muita coisa guardada no chão, capacete em cima de prateleiras. Então você ainda via aquela necessidade do empresário e do colaborador entender melhor essas oportunidades que estão acontecendo. E a gente fala de 90 dias, mas na verdade é muito mais do que 90 dias. Eu diria que são décadas e décadas que o Brasil ainda não entendeu, principalmente aqui na região do Nordeste, como fazer um comércio organizado. E aí a gente vai nessas cidades, né, todas essas grandes cidades do mundo famosas, tem sempre um dia de feira. Tem sempre uma praça que está acontecendo uma feirinha, tem um Natal que é a praça tal, tem várias pessoas lá vendendo coisas. E uma coisa que a gente observa nessas praças, nesses lugares de feira aí fora, né, inclusive essas feirinhas que são montadas em parques, é que cada um feirante ele está buscando o máximo da sua excelência, o máximo da sua qualidade, os melhores produtos. E a gente não vê muito produtos iguais, sempre tem sempre uma lojinha, um stand, né, uma banca, é completamente diferente da outra com relação à qualidade de produtos e de serviços. Então você vê que os especialistas da cidade, né, os comerciantes da cidade estão se tornando especialistas em coisinhas. Então isso torna a feira muito mais interessante, porque você tem muita coisa legal para ver, né, e sempre tem uma economia rodando. Agora nós passamos o Réveillon em Praga, que é uma cidade turística, uma cidade pequena, não tem muita coisa interessante assim do ponto de vista de museus, né, em Praga, de atrativos e tal, mas a cidade em si ela é muito organizada e cheio de pequenos comércios. Então tem os comércios bem pequenos e que a gente fica de boca aberta para entender como eles investem na questão da qualidade. E também existem os comércios que ficam nas calçadas, né? Obviamente são organizados pela prefeitura, mas que também funcionam com muita excelência e muita qualidade. Então, mesmo tendo na praça principal da parte velha da cidade de Praga, existir vários pequenos comércios funcionando ali de noite e de dia, de forma que a população anda por esses comércios, mesmo assim ainda existem os restaurantes, né, e bares que ficam mais estruturados nos prédios e que também funcionam, então atrai muita gente. E aí essa questão da reabertura da economia aqui de Ubajara pode trazer uma ilha de prosperidade, porque como eu falei, as pessoas ficaram 90 dias em casa estudando, está todo mundo querendo voltar às atividades e há uma possibilidade de a gente crescer. Por exemplo, dados de prosperidade completamente contrária à economia foi esse auxílio emergencial que o governo brasileiro está lançando quase R$1 bilhão, né, 1 bilhão de reais, ou é R$1 trilhão? É quase R$1 trilhão, exatamente, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro, isso mesmo, quase R$1 trilhão vai ser aplicado, né? Que era o que o governo ia economizar em 10 anos. Então, por exemplo, eu conheço famílias que o cara vivia de bicos, né? Trabalhinhos ali, lá, e hoje, tanto ele como a esposa recebem R$600. Então, nunca a renda dessas pessoas estiveram tão alta. Então, o governo injetou muito dinheiro na economia e esse dinheiro está circulando aí e essas pessoas precisam gastar. Além disso, também tem os empréstimos, né? Agora nós estamos com linhas de empréstimos dos bancos com juros de 4% ao ano, né? Então são juros que a gente nunca viu aí na realidade de empréstimos, né? E que é uma oportunidade muito grande das empresas se capitalizar. Além disso, né, agora com a retomada da economia é muito provável que o Sistema S entre com força, com treinamentos, com capacitação, com palestras gratuitas, né, que é a existência desses órgãos, dessas empresas e é exatamente levar esse conhecimento para o micro, pequeno empresário. Então, eu acredito que vai ter uma retomada muito forte com relação à economia, ao empreender. E eu vejo muitos jovens entrando em contato comigo, meu amigo, me ajude. Aí eu falo, o que é que você está precisando? Né? Eu preciso de um emprego. E eu pergunto, cara, então o que é que você sabe fazer? Eu faço qualquer coisa, né? Eu já entreguei meu currículo em todos os lugares, mas não arranjei emprego. E eu digo, caramba, não é assim que funciona. Você tem que procurar algo que você gosta de fazer, se tornar um especialista naquilo, independente da sua idade.
né? E procurar entender que aquilo que você faz alguém precisa, seja um produto, seja um serviço. Então transforme aquilo que você gosta de fazer num produto, num serviço, organize toda a história e ofereça isso para o mercado local, que tem sempre alguém precisando. Então você não precisa arranjar um emprego de qualquer coisa, você pode se transformar num empresário, né? Abrir um MEI, que hoje em dia é tão fácil. Então eu acredito, né, e eu passo essa mensagem para todos os jovens, principalmente, que esse é um momento de um novo olhar com relação à economia aqui de Ubajara. Eu acho que há se você olhar com essa disruptura, né, vamos supor que nós estávamos pressionando a mola e agora a mola vai pular, então vai haver uma possibilidade de um grande crescimento econômico. Eu sou bastante otimista com relação a isso, porque a economia do mundo não vai parar. O dinheiro vai continuar circulando e o local que tiver mais calhas, né, como água de chuva, esse dinheiro vai parar e vai centralizar. Então, como Ubajara é uma das primeiras cidades que está retomando, né, as atividades econômicas de uma forma gradual e segura, eu acho que é uma grande oportunidade para reabrir. E aí, voltando à questão final, né, que é um diferencial que o Ubajara tem com relação aos outros municípios aqui da Serra da Ibiapaba, é a questão do Parque Nacional de Ubajara, do teleférico e de todo o turismo que vive em torno disso, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Ônibus e ônibus podem vir para visitar o Parque Nacional. Muita gente reclama por a questão de urbanismo da cidade, de arborização, de lixo, de calçadas, de praças, de bancos, né? Todo esse contexto urbano que faz com que o ônibus vá diretamente para o Parque Nacional, a turma desce, o teleférico conhece a gruta e vai embora. Alguns ficam em alguns restaurantes e alguns ficam hospedados. Mas se a cidade tivesse mais atrativos, organizada, né, mais pequenos negócios interessantes, o cara ia querer conhecer o Parque Nacional, mas na volta ele ia querer parar lá no canto das tapioqueiras, por exemplo, que ainda não existe um local das tapioqueiras aqui, por incrível que pareça. Então, eu acho que todo município, toda a comunidade pode ter um entendimento de união dessa oportunidade que está acontecendo de fazer um milagre econômico aqui na região. E uma das coisas que está acontecendo, né, a nível de quatro mãos, né, toda a população está sendo convidada a participar desse momento, que é uma iniciativa, é a reabertura do teleférico de Ubajara, né? Já estamos aí, eu acho que até 7 anos o bondinho está parado, né? Então 7 anos a nossa economia está parada quando nós poderíamos estar nos transformando numa espécie de Gramado aqui do estado do Ceará, como Jericoacoara se transformou num grande centro turístico, né? Então isso, eu tive agora uma experiência no ano passado, em junho e julho, que nós fomos com um grupo de pilotos de parapente voar nas principais rampas dos Alpes, ali que fica bem no meio da Europa. E quase todas essas rampas nós decolamos de montanhas altas por causa que existia um teleférico, né? Algumas cidades possuíam 2 teleféricos, como a cidade de Chamonix, na França, que por causa... A Chamonix é num vale na base da montanha, a maior montanha da Europa, né? Que é o Mont Blanc. Então tem teleférico para um lado, tem teleférico para o outro, embaixo obviamente passa um rio e existe uma cidadezinha turística, porque as pessoas vão para Chamonix para fazer trilha, para andar de bicicleta, para escalar a montanha, para voar de parapente, para subir o teleférico e olhar lá de cima. Então a economia de Chamonix é fantástico. A Europa inteira vai para Chamonix, né? O mundo inteiro vai para Chamonix nesse período de alta estação, digamos assim. E lá também tem estação tanto de verão como tem estação de inverno. Então essa experiência lá da Europa, desses pontos, me fez ver a importância de um teleférico funcionando e de pessoas antenadas com relação a oferecer o melhor serviço, os melhores produtos e as melhores condições de urbanismo da cidade, porque as pessoas não querem só subir a montanha e ficar cansadas, elas querem voltar, elas querem um hotelzinho bacana, elas querem fazer uma caminhada no final da tarde pela cidade, elas querem parar no banco de praça, tirar foto, elas querem tomar um sorvete, elas querem comprar um souvenir. Então eu vejo o Ubajara com esse potencial, só que diferente, porque aqui ainda existem muitas florestas remanescentes de particulares. Então, todo esse trade do turismo, hotel e restaurante, ainda vão esperar mais alguns meses, de acordo com o protocolo de reabertura do governo do estado do Ceará. Alguns pacotes de 14 dias, né, que cada
Cada transição é de 14 dias. Então, é um momento interessante para todo esse trade do turismo fazer as melhorias necessárias em seus equipamentos, principalmente com relação às barreiras de biossegurança, treinar as equipes com relação à higienização dos ambientes, usar produtos que são realmente sanitizantes. Isso é uma expertise da nossa empresa, vocês podem depois nos procurar. Como eu já tenho falado, 2 empresas grandes aqui do turismo, de hotéis da Serra da Ibiapaba, nós já estamos implementando um processo de sustentabilidade envolvendo a questão de biossegurança, né, passando toda a garantia para o hóspede que quando ele vier para o seu hotel, ele vai ter segurança. Isso aí também pode acontecer com os restaurantes, então há um momento muito interessante para que a gente possa ter esse novo despertar da economia aqui da região. Eu acho isso perfeitamente possível, né? Toda a turma ligada ao agro podem também criar pequenas indústrias na própria propriedade, né, que é a agroindústrias, indústria de fazer doces, né? Podemos retomar a questão das rapaduras, dos engenhos, né, da tapioca, da farinha. Então, olhem esse momento de reabertura aqui da região do município de Ubajara como uma oportunidade muito próxima de Ubajara ser o centro da Ibiapaba e referência em todos esses aspectos, tendo como base o bondinho, o teleférico do Parque Nacional de Ubajara. Está na hora de a gente sentir orgulho disso, né? Orgulho de morar numa cidade que ainda tem muitas florestas, e está na hora da gente sentir orgulho do Parque Nacional de Ubajara, tá? Então isso é um movimento que vai acontecer. Eu espero que aí talvez para o final do ano a gente já tenha aí uma perspectiva positiva de uma economia organizada, de uma economia jovem, de uma economia próspera, né? E que todas essas informações de coisas boas com relação à economia venham com toda a energia aqui para a nossa região de Ubajara e a gente possa ir no ano de 2021, a gente já tenha um crescimento tranquilo, saudável aqui na região e que tenha emprego pleno, né? Emprego para todas as pessoas. E quem tiver emprego, abre um MEI e cria aí a sua empresa e ofereça algum produto, algum serviço que você gosta de fazer e que a cidade está precisando. Tá bom? Uma boa semana para todos e a gente se vê por aí. Até lá!